pessoal, a gente de novo aqui. Eu separei um vídeo que eu percebi que já dava com 30 minutos para a gente ficar mais dinâmico e ficar menos cansativo para vocês, né? Por isso que eu separei os conteúdos, os vídeos de um vídeo para o outro, 30 minutos, para ficar mais leve para vocês, tá certo? E dando continuidade à anotação de acesso venoso periférico, a gente viu aí, né, que tem que anotar com todas as características, realizada a punção venosa no dorso da mão esquerda, especificar o que foi feito e qual foi o local, com íntima, que eu disse que pode ser a íntima, pode ser a questão do gelco ou do scalp, né? Eu falei para vocês sobre o scalp, né, que ele vai do número 19 até o número 27, são números ímpares, né, de 2 em 2, a unidade, só que número ímpares. E quanto menor o número, maior o calibre. O gelco também é do mesmo jeito, com relação quanto menor o número e maior o calibre. Entretanto, os números caracterizados pelos gelcos são números pares, que vão do número 14 até o número 24. Sendo que o 14 é o número mais calibroso, o gelco mais calibroso, e o 24 é o menos calibroso, né? O gelco mais utilizado para adultos são do número 20 ao número 22, né? Lembrando que, Miguel, por que esse gelco ou scalp calibroso, no caso o scalp 19 e o gelco o 14? Para que esse calibre grande? Principalmente, minha gente, para urgências e emergências, porque quanto maior o calibre, maior o volume que chega nas veias, né? E consequentemente aumenta o volume circulatório. O paciente que está em choque hipovolêmico, que esteja com baixa quantidade de sangue, né, e de fluidos na circulação, com certeza é mais eficaz o vazamento desses líquidos, a passagem desse líquido com o calibre maior desses dispositivos. Vou mostrar uma imagem para mostrar para vocês aqui. Ó, esse aqui é o scalp, que é essa borboletinha, né, agulhado, porque ele tem agulha de inox, certo? Ele tem esse conector, esse tubozinho de silicone, e essa parte aqui é que se conecta ao equipo, que é aquela tubulação, né, que faz a conexão do soro ao dispositivo, tá certo? E aqui nós temos os gelcos, né? O gelco já é um catéter, ele é de silicone o catéter dele, só a pontinha dele que tem um fio guia, que você retira esse fio guia quando está dentro da veia, só para perfurar a veia. Perfurou a veia, você retira o fio guia, certo? Dentro, e fica dentro só a parte de silicone. Você faz um movimento para dentro e ele entra dentro da veia, só a parte de silicone. Quando vai falando sobre acesso venoso periférico, eu vou falar melhor sobre ele, tá certo? Portanto, você continua colocando se foi utilizado o gelco ou scalp, o número dele, se foi, no caso aqui, o 22, e o que foi feito com a instalação desse acesso venoso. No caso, foi instalado soro fisiológico, lembrando que os soros, ele tem um soro fisiológico, que é rico em sal, o cloreto de sódio, o soro glicosado, que é rico em glicose, o soro ringelactado, que é rico tanto em glicose como o cloreto de sódio, mas tem potássio, tem outros eletrólitos também, só que a quantidade menor de glicose e de cloreto de sódio, tá certo? O que é que acontece? O paciente com hipertensão, ele não pode ser administrado o soro fisiológico, porque tem grande quantidade de sódio. O paciente com diabetes não pode tomar o soro glicosado, porque tem uma grande quantidade de glicose. Com certeza vai aumentar o seu índice glicêmico. E aí o médico solicita o ring lactado, que serve tanto para o paciente que tem hipertensão, como ele tiver diabetes, o ring lactado serve para os dois, tá certo? E ainda tem o soro glicofisiológico. O soro glicofisiológico tanto tem glicose como tem uma boa quantidade de cloreto de sódio, de sal, tá certo? E aí você vai especificar que tipo de soro é. Aí ele está sendo instalado por qual dispositivo? Pela bomba de infusão contínua, como essa BIC aí, que está essa sigla, né? BIC, ó, bomba de infusão contínua, que é essa bichinha aqui, ó, que essa moça está mostrando. Essa bomba de infusão é um equipamento eletrônico, né, onde você vai conectar o soro através do equipo, você
coloca o equipe nesse dispositivo, coloca a vazão dele, quantas gotas você quer por minuto, tá certo? Ou por hora, certo? E é só colocar a quantidade do volume, a quantidade de gotas e o volume, que ele faz automaticamente o papel, que seria do equipe por gravidade. Equipe é aquele dispositivo que você faz a comunicação dele com os cálculos, com o dispositivo do acesso venoso, tá certo? Nesse caso aí é a bomba de infusão. E aí, nesse caso aí, qual é a vazão dessa bomba de infusão? No caso, 62,5 ml por hora. A cada hora, 62,5 ml de soro está passando para o paciente. Terminou, coloca seu nome, de preferência nome completo, o Corém, no caso, se for do Ceará, Corém Ceará, o número do Corém e a sua função, no caso, técnico de enfermagem ou TE, a abreviatura correta. Tá certo, minha gente? Também pode ser substituído pelo carimbo, porque no carimbo seu pode ter lá seu nome completo, seu Corém, seu número e a sua função. E você só assina. Outra dica importante: se aqui fosse uma folha de prontuário, se sobrou esse espaçozinho, você passa um traço e coloca um ponto. É para ninguém colocar mais nada, por segurança, ninguém extravasar aí e acabar colocando informações nessa linha em branco. E depois, se em caso de justiça, você não tem como duvidar, tá certo? Coloca o tracinho para não ter erros. A administração do medicamento. Vocês, vigem, me caiu tanta coisa aqui, tanta informação é essa. São muitas informações, mas que com o tempo você vai fazer isso de olho fechado na prática, tá certo? Primeira informação aqui da administração, o que é que você tem que saber? Quando a gente recebe um paciente lá na clínica médica, por exemplo, o médico vai prescrever vários itens, ou seja, vários medicamentos para ele. Item 1 da prescrição médica: soro fisiológico, 500 ml, 0,9%, quantidade de soro que ele quer. De Buscopan composto, 5 ml, tantas ampolas que ele quer por dia. E assim, um antibiótico, amoxicilina 500 mg, de 8 em 8 horas. Ele vai dizer bem direitinho, é assim que faz. E o enfermeiro ou o técnico de enfermagem pode fazer o aprazamento. Se ele quer de 8 em 8 horas a medicação, você vai dar essa medicação 8 da manhã, com mais 8 às 16, às 16 horas, 14 mais 8 dá 22, até as 22 horas. Portanto, fica 8, 16 e 22 horas. Tá certo? Portanto, nesse caso aqui, você vai fazer esse aprazamento aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês, que eu vou mostrar, senão eu vou mostrar agora. Não está nesse slide aqui, minha gente. Infelizmente não está nesse slide, mas eu vou mostrar depois a vocês. O aprazamento como seria. No prontuário do paciente faz o aprazamento. Tem um campozinho lá que você vai fazer esse aprazamento. Amoxicilina de 8 a 8 horas, você vai colocar 8, 16 e 22. Certo? Fez isso aqui, você vai o quê? Fazer a checagem. Muita gente só coloca o Vzinho assim em cima daquela hora. Ou então um ok. Não adianta. Só isso não adianta. Para ter validação legal, você vai ter que colocar lá, vai ter que fazer a anotação no prontuário do paciente. Eu vou já mostrar um exemplo para vocês. Realizado, Buscopan composto, 5 ml, por via endovenosa, e aí você faz a anotação bem direitinho lá, de cada medicação que você fez. Se por algum motivo a medicação não for administrada naquele horário, você vai dizer também que aquela medicação não foi feita e qual foi o motivo que ela não foi feita. Tá certo? E você lá no aprazamento, ao invés de colocar o Vzinho de ok, de checar, aí você faz uma circulação. Circula o horário lá que não foi feito. Tá certo? Se a medicação for injetável, colocar o local onde ela foi administrada. Se foi intramuscular, foi no glúteo, o glúteo direito foi o glúteo esquerdo. O deltoide, o músculo do braço, foi o direito ou foi o esquerdo? Coloca a localização também. Vasto lateral da costa, direita ou esquerda, e assim por diante.
Se foi endovenosa, que é EV, tá aí, EV. A endovenosa foi aonde? Foi na região do antebraço, foi na região do dorso da mão, foi em algum membro inferior, vai colocar também a localização. E sempre distinguindo também o lado direito do lado esquerdo, tá certo? Subcutânea, foi aonde a injeção subcutânea? Foi no abdômen? Foi na parte posterior do braço? Foi em algum membro inferior? No abdômen, foi do lado direito, foi do lado esquerdo? Né? Foi na coxa? Né? Qual região, direita ou esquerda? E a intraderme, foi na região, qual foi a região e qual foi esse lado, se foi direito ou foi esquerdo também. No caso de administrar através de um dispositivo já existente, administrar um medicamento nos dispositivos já existentes, você vai anotar o que foi administrado. No caso, endovenosa, né, minha gente? Está lá o gelco, né? Só com um soro lá já está instalado, você fez a medicação, você vai descrever, anotar o que foi administrado, mesmo assim. Tá certo? São dicas super importantes que vocês não devem esquecer jamais. Vamos para os exemplos? Tá aqui, olha. 8 horas da manhã. Administrar medicação do item 3. O item 3 está lá na prescrição, cada medicamento tem um número. Se caso não tiver o número, você vai, ao invés de citar o número 3, o item 3, você vai colocar o medicamento mesmo, qual foi a miligrama. Tá certo? Da prescrição médica, claro. Você vai dizer que foi o item 3 da prescrição médica, que é a que o médico solicitou, que está lá no prontuário em anexo. Qual região? Do glúteo direito. No caso, com certeza, se foi no glúteo direito, foi intramuscular. Coloca IM. Quer saber que é IM no glúteo direito. Que não está aí, mas você deve colocar. E aí, fecha e coloca seu nome e suas credenciais. Tá certo? 10 horas. Medicação do item 2 não administrada. Tá vendo que eu coloquei lá? Você vai colocar que o item 2 não foi administrado. Por que não foi administrado? Por orientação do Dr. João. E aí o motivo, quem sabe, é ele. Mas ele lhe orientou e você assinou. E essa orientação de Dr. João não pode ser de boca. Ei, não faz na medicação tal não. Tem que estar lá prescrito na sua solicitação médica. Importante saber disso. 12 horas. Foi alterado o horário da medicação do item 5. Por que foi alterado? Porque o paciente encontrava-se em exame de ressonância magnética. RM aí é ressonância magnética. Simples assim, minha gente. Não tem erro. Quando eu colocar no exercício, vamos fazer na próxima semana, a prescrição médica, vocês vão, e eu pedi o caso clínico lá, vocês vão fazer desse jeitinho aqui. Sem arrodeio, sem muita coisa. Claro, se houve alguma intercorrência nessa administração, né, não conseguiu fazer a medicação, né, você tem que colocar tudo o que aconteceu também. Mas se não teve, não precisa dizer que não teve intercorrência, tá certo? A admissão do paciente, minha gente. Quando o paciente chega pela primeira vez na unidade de internação, é a sua admissão. Data e hora da admissão, importantíssimo. As condições de chegada do paciente, ele chegou como? Andando, deambulando, né? No caso deambulando, se ele chegar andando normal, ele chegou em maca, naquela cama portátil, podemos dizer assim, cadeira de roda, ele chegou com auxílio de um responsável, ele chegou, quem foi a pessoa que chegou com ele? Ele tem um acompanhante? Quem é esse acompanhante? É o que dele? Vocês sabem que nas enfermarias masculinas tem que ser um acompanhante masculino, se for feminino, feminino, tá certo? Só em quartos hospitalares que pode ter homem ou mulher, tá certo? Que são individuais, já estão mais reservados, tá certo? As condições de higiene, ele chegou bem higienizado, ou então ele não estava higienizado. Você vai colocar pelo que você vê no aspecto visual. Queixas relacionadas ao motivo da internação. Quais foram as queixas dele? Por que é que ele está lá? Você vai anotar. Paciente refere-se, né, dor, refere-se que teve alguma patologia, que é hipertenso, tal. Tudo que ele colocar, você vai colocar como se refere-se, que é ele quem está falando, certo? Procedimentos, cuidados que foram realizados conforme a prescrição médica ou de rotina. Você vai fazer o que nessa admissão? Mensurar os sinais vitais, pressão, pulso, temperatura, frequência cardíaca, né?
pressão arterial, respiração, frequência cardíaca, que é o pulso, os batimentos por minuto, e a temperatura. Não é isso, minha gente? São os sinais vitais. Fazer a punção venosa, acesso periférico, que é a instalação lá do cabo do gel, com soro fisiológico, se for prescrito, claramente, ou a medicação que o médico pedir. Lembrando que o scalp, minha gente, ele é mais utilizado para medicações momentâneas. O paciente chegou, fez aquela medicação, rapidinho, é intravenosa, você já tira o acesso. Se for para instalar soro fisiológico, melhor é o gel, porque como ele é cateter de silicone, não tem perigo de fazer a transfixação, ele passar, ele extravasar a veia, certo? E se você promover orientações prestadas ao paciente com relação à rotina do hospital, que horas são as alimentações, né, as refeições, com relação ao uso do banheiro, com relação às normas e rotinas de visitas no hospital, quais são os horários, retirar os pertences do paciente e entregar ao seu acompanhante, se não deixar em um armário se não tiver acompanhante, se estiver na UTI, por exemplo, identificado com o nome dele, o leito dele. Por exemplo, próteses têm que ser retiradas, tá entendendo? Portanto, anéis, que são os adornos, né? Tudo isso tem que ser guardado. Orientações quanto ao fluxo de medicações, tudo você vai fazer no momento da admissão e vai anotar também. Vamos ver o exemplo? Pronto. Você vê isso aí tudo, acha que é uma coisa de outro mundo, né? Mas não é, minha gente. Não é coisa de outro mundo. Isso aqui, a vivência e a prática vai fazer você escrever isso aí de olho fechado. Tá certo? Qual o horário e a data, né? Coloca lá a data, o horário foi 7 horas e 50 minutos. Lembrando que o horário sempre nesse formato aí, o H sempre depois do número, seguir o horário de 00, que é a meia-noite, aí vai 01, que é 1 hora da manhã, 02, que é 2 horas, aí entra 12, 14, 13, 14, 15, até as 24 horas. Aliás, até as 23 horas. 24 horas não existe, já é 00, né? 00, e aí, dependendo dos minutos, você coloca aí no horário, tá certo? Começando lá, admitido nesta unidade, que no caso, aqui é a UTI, né? Se for a clínica médica, você vai dizer que é a clínica médica. Admitido nesta unidade, proveniente de onde? Do CC. O que é o CC? Centro cirúrgico. Ele veio para a UTI do centro cirúrgico, diretamente. Outrora esteve na sala de emergência do PS. O que é o PS? Pronto-socorro. Como ele foi um caso aí de arma de fogo, vítima de arma de fogo, ele teve tiro no crânio e no abdômen. Quando ele entrou primeiro na sala de urgência e emergência. Foi reanimado e lá o médico decidiu para ir para o centro cirúrgico para fazer a cranioectomia, que é a abertura do crânio descompressiva, né? Para tirar a hemorragia, fazer a sucção do sangue que foi evadido devido a bala que percorreu os vasos sanguíneos, as artérias do crânio, tá certo? Foi esse o procedimento que ele fez. Portanto, você diz qual foi o trajeto que ele tomou. Primeiro passou na sala de emergência, mas foi proveniente do centro cirúrgico depois da cirurgia, do procedimento cirúrgico chamado de cranioectomia descompressiva. Ponto. Apresenta-se sedado, nesse caso aí, né? Qual é o grau de consciência dele? Ele está sedado, está orientado, né? Orientado no tempo e espaço, ele sabe realmente que dia é hoje, que hora, onde ele está, né? Portanto, nesse caso ele está sedado, ele está inconsciente. Tem um curativo oclusivo na região cefálica, ou seja, na cabeça. O curativo dele é oclusivo porque é fechado, certo? Com gases e com esparadrapo. E qual é a característica dessa ferida? Como é uma ferida cirúrgica, não tem contaminação, ela é limpa e é seca, tá certo? Portanto, o curativo limpo e seco, tem que descrever. Se for infectado, se tiver infectado, você vai dizer que está infeccionado, com secreção purulenta, por exemplo, tá certo? Se tiver dreno, você também vai dizer se tem dreno, né? Às vezes tem um processo infeccioso, e tem um dreno que é para drenar todo o pus, que é a secreção purulenta que tem dele. E a morte de células que vem junto com o pus, tá certo? SNE, sonda nasoenteral, certo? Em narina direita, está em sondado, nasoenteral, que é até da região do nariz, até o
o início da porção intestinal. Portanto, qual o nariz? É o direito ou o esquerdo? A narina direita, certo? Liberada segundo a enfermeira Maria de Jesus, porém, está em jejum até segunda ordem. É com relação à alimentação dele, minha gente. Olha, vocês têm que prestar atenção na admissão também, o tipo de alimentação que foi prescrito para ele, tá certo? Nesse caso aí, ele está se alimentando por sonda nasoenteral, que está instalada na narina direita. A dieta foi liberada, segundo informação da enfermeira Maria de Jesus, porém, ainda não está sendo feita até segunda ordem. Quem é essa segunda ordem? O médico. Tá certo, minha gente? O médico ou o nutricionista. Só quando liberar é que vai iniciar a alimentação dele. Ponto. Ele está com COT. É a cânula orotraqueal. A cânula orotraqueal. Em VM. O que é VM? De ventilação mecânica. Ele está respirando pelos aparelhos, que é o ventilador mecânico que faz a função pulmonar. Ele é quem oxigena. Depois que você tem, no caso aí, ele não está em um tubo endotraqueal. Ele não está entubado com tubo, certo? Ele está só com a cânula endotraqueal. Eu vou depois deixar uma imagem lá no Classroom para vocês dessa cânula orotraqueal. É como se fosse colocado na boca, né, essa cânula, que ela vai até a região da faringe, certo? E aí conecta ao ventilador mecânico com sua extensão. Beleza? E ele está respirando pela catéter orotraqueal. Em CVC, em VSCD, com curativo oclusivo, limpo e seco, onde recebe midazolam a 5 mg por hora e fentanil a 5 ml por hora. E CVC, minha gente, é catéter venoso central. Catéter venoso central. Ele é um catéter que é colocado, não é periférico, não é nas veias periféricas, nas extremidades, é diretamente no coração pela veia subclavicular, tá certo? Direita. Esse VSCD é veia subclavicular direita. Portanto, ele está, né, com o catéter venoso central instalado, que é para que esse catéter? Para fazer as medicações. É conectado na bomba de infusão, certo, minha gente? Conectado na bomba de infusão. Esse catéter, onde ele é infundido, é feito um curativo oclusivo fechado também com gases nessa extremidade, porque com o movimento do catéter vai soltando alguma secreçãozinha, porque faz um cortezinho, faz uma aberturazinha para colocar esse catéter, é um procedimentozinho cirúrgico, tá certo? Como ele está muito grave, por isso que ele está passando por tudo isso, esse paciente. Beleza, minha gente? E aí, esse curativo oclusivo aqui nesse catéter está também limpo e seco, porque também é cirúrgico. Se tiver sinais flogísticos, sinais de inflamação, você diz que está inflamado. Hiperemiase está vermelho, se tem secreção, certo? Vírgula. Onde recebe midazolam, 5 ml por hora. Midazolam é um sedativo, por isso que ele está sedado, dormindo. E fentanil a 5 ml por hora também pela bomba de infusão. O fentanil também é um anestésico que induz ao coma do paciente, tá certo? Ponto. Ferida operatória em franco direito com curativo oclusivo, o cara está mal. Como ele recebeu lacerações no abdômen, né, também foi feito o procedimento, ele tem uma laceração lá, ele tem um curativo fechado oclusivo também, com gases esparadrapo, fechado, no franco direito. Você divide, eu vou colocar a imagem também para vocês, em anexo, que mostra a divisão, né, não sei se vocês já viram lá em semiologia, a divisão do abdômen, para o exame físico, né? E o franco direito é um lado lateral aqui, pegando essa região do umbigo direito, certo? Ao lado direito do abdômen, que é também curativo. Você tem que fazer essa anotação. Está em sonda vesical de demora, por isso que é o SVD, sonda vesical de demora. Portanto, ele está com a sonda na uretra, com diurese amarela. Diurese é a urina, amarela clara. É outra informação em diurese que você tem que aprender. Mostrar qual o tipo de diurese e por onde essa diurese está saindo. Se é normal, se é pela vagina, pelo pênis, ou se tem algum dispositivo. No caso, se tem
a sonda vesical de demora, que é essa que tem uma bolsa do lado, que a urina vai saindo diretamente para ela. É de latex, coloca na uretra, acho que você já deve ouvir falar também. E sem grumos na extensão. O que é grumos? Às vezes a urina está muito concentrada de partes micro-organismos sólidos e fica dentro da sonda e forma os grumos. E aí você tem que fazer a drenagem para até sair até na bolsa. Né? Então fazer uma irrigação com soro fisiológico. Se não tem grumos, você também coloca aí se na extensão da sonda tem. Realizado monitoramento de HGT. O que é HGT, minha gente? O HGT é o hemoglicoteste. O hemoglicoteste é o teste de glicemia, que é feito no dedo capilar, glicemia capilar. Tá certo? Se quiser colocar o valor, pode colocar, é melhor ainda colocar o HGT, qual for o valor. E realizar sinais vitais, que eu já falei para vocês quais são. E também, se nos sinais vitais der alguma alteração, você vai colocar, no caso aí, ó, apresenta temperatura de 34,5, ele está hipotérmico, minha gente. Hipotérmico, está com temperatura abaixo de 35 graus Celsius. O que é que você fez ao vendo essa alteração? Comunicou a enfermeira, Maria de Jesus, que instalou uma manta térmica. Uma manta térmica é uma manta tipo um papel alumínio que vai aquecer o paciente. Ou então um cobertor, para aumentar a temperatura dele. Isso aí, minha gente, eu mostrei um exemplo de uma admissão bem complexa, para vocês já terem noção se um dia vocês trabalharem na UTI. Mas a admissão na clínica cirúrgica é bem mais simples. Eu vou deixar em anexo também o roteiro da admissão em clínica médica para vocês verem como é fácil. Tá beleza, minha gente? Qualquer dúvida, vocês vão nos perguntando. Curativo. Vocês viram exemplo aí na hora, né? Do curativo, como é que é feito esse curativo. Vocês viram um exemplo aí, vários exemplos que eu mostrei na região cefálica, na região do abdômen, na região do catéter venoso central, não é isso? O local da lesão, onde é o local? É na região cefálica? É na região abdominal? Se é na região abdominal, é no flanco direito, flanco esquerdo, né? No quadrante superior direito, no quadrante superior esquerdo, no quadrante inferior direito, no quadrante inferior esquerdo, sempre fazendo a localização, tá certo? A data, o horário, que é indispensável, os sinais e sintomas observados. Tem presença de secreção no local? Se tem secreção, qual é a cor dessa secreção? É sanguinolenta? É purulenta? É mais amarelada? Né? Esverdeada? É transparente? Coloca. Quantidade. Mais ou menos você vai dizer a quantidade, se você for possível, olho nu, observar. Né? 10 ml, 5 ml, se caso for possível observar. Tipo de curativo. Qual é o tipo de curativo? Vocês sabem que existe, se não sabem, vão saber daqui a pouco com cuidados domiciliares com Ronald, que ele vai falar sobre curativos. Existe o curativo oclusivo, que é fechado, com gás esparadrapo, totalmente não tem abertura de entrada de ar, não existe troca com o meio externo de oxigenação. Existe o curativo aberto, quando não tem nenhum gás por cima dele, é o curativo cirúrgico, só com os pontos, porque é uma cirurgia limpa, é uma ferida limpa, que não tem contaminação. O oclusivo, porque geralmente tem secreção, viu, minha gente? Tem um curativo compressivo, que é feito, você coloca várias gases em cima para comprimir uma hemorragia, por exemplo, naquela ferida. E tem o curativo na presença de dreno, né? Se está drenado, a gente deixa, né, faz a oclusão, né, semi-oclusão, deixa uma parte semi-aberta, para que saia pelo dreno essa secreção e não escorra, né? Tem que ter o curativo de qualquer forma. Se teve algum material prescrito para colocar na ferida, qual for o material, e você vai dizer qual foi o item lá da prescrição que foi utilizado. Tem pomadas, tem o creme, qual é o creme, qual é o nome dela, qual a quantidade de microgramas que tem nela. Se foi um AGE, que é o ácido graxo essencial, que é um óleo, você vai dizer que foi utilizado. Né? Na oclusão, foi gases, foi utilizadas, o esparadrapo, foi o impermeável, que é aquele amarelinho que cola bastante, ou é aquele micropore, que é menos alérgico, né? Aquele micropore que ele é até mais caro um pouco, mas não irrita tanta pele. E ainda tem uma passagem de ar, dá para ser, que ele é semi-impermeável, certo?
E como é isso na prática, Micael? O horário lá, colocou a data, aí você coloca, se foi realizada a troca do curativo, você coloca, realizada a troca do curativo oclusivo, né? De FO abdominal, né? De um franco da região abdominal, né? De forma oclusiva, que se apresenta limpa e seca, essa ferida está limpa e seca, foi aplicado soro fisiológico, você pode colocar 0,9% também, para antissepsia. Gente, o que é antissepsia, o que é asepsia? Existe uma diferença, Micael? Existe sim. Né? A asepsia é todo meio que não há presença de micro-organismos como bactérias, fungos, vírus. O fato de você estar usando os EPIs, né? Todos os EPIs, a lavagem, digamos assim, um ambiente que seja asséptico, né? Você usou um pano cirúrgico, que ele está lá, ele foi esterilizado, né? Foi feita uma asepsia daquele local, daquele ambiente, né? De materiais inanimados. Já a antissepsia é quando você usa algum produto químico sobre um tecido vivo. E aí você pode usar o álcool 70, você pode usar a clorexidine, que são antissépticos, para fazer, antes de você colocar fazer o catéter venoso, você vai fazer antissepsia com álcool 70 ou com a clorexidine. Quando for fazer a lavagem de mão cirúrgica, vai usar o iodo, né? Uma solução iodada alcoólica, né? Para fazer a lavagem das mãos cirúrgica. Tudo isso é antissepsia, tá beleza? Você coloca que foi feita antissepsia, né? No caso você colocou o iodo, né? Nessa ferida, principalmente nas bordas externas dela, e ocluiu com gás micropore. Pronto. Só isso, viu, minha gente? E existem outras situações também que você vai ter que colocar, se teve secreção, se não teve, a cor da secreção, como eu acabei de falar. Para nós já finalizarmos esse momento, para não ficar tão cansativo para vocês, nós vamos finalizar falando sobre a dieta do paciente, que também tem que ser anotada. Claro, o horário e a data é imprescindível antes de qualquer coisa. Indicar a dieta oferecida. Se é uma dieta geral, o paciente pode comer de tudo, e isso conforme a prescrição médica ou do nutricionista. Se é uma dieta leve, ou seja, pouca gordurosa, pouco lipídica, né? Se é uma dieta branda, certo? Que tem as suas recomendações. Se é uma dieta por sonda, certo? Essa sonda está instalada onde? Na narina direita? Ela é nasointeral ou é uma sonda gástrica? Você vai ter que fazer essa diferenciação, né? Em qual narina está? Aí, item 2 aqui, aceitação da dieta. Ele está aceitando a dieta total? Ele não está aceitando a dieta parcial? Por que ele não está aceitando? Qual é o motivo que ele está tendo? Aí, ó, entra nesse item aqui, ó, item 4. Ele está tendo disfagia, a dificuldade de engolir, de deglutir. Ele está tendo refluxos, né? Esse alimento não está passando para a faringe e para o esôfago, ele está indo lá para a glote, ele está se engasgando, ele está tendo uma broncoaspiração, né? Ele tá mastigando com dor, e por isso que não consegue comer. Está tendo falta de apetite, não está tendo vontade de comer. Tem náusea, que é as gasturas, né? E assim por diante. Se ele recusou, né, não está sendo total a dieta, não está aceitando, você vai ter que dizer o motivo. Está tendo auxílio para se alimentar ou ele está comendo só? Está em jejum? Está fazendo alguma cirurgia ou exame? Você vai dizer por que ele está em jejum, né? Sinais e sintomas que forem apresentados, né, durante a alimentação dele, você vai colocar também. Dieta por sonda, né? Quantidade da dieta, quantos ml da dieta. Está tendo hidratação pós a dieta? Quantos ml de água está colocando? Está tendo presença de refluxo gástrico? Está saindo pela sonda restos de alimentos do trato gástrico, né? Citar cuidados prestados antes e após a administração, conforme prescrição.
Portanto, você vai, se tiver algum cuidado com relação à dieta, você também vai anotar. Lavagem após a administração da dieta, lavagem do frasco de alimentação, lavagem do equipo, se permitir, né, na substituição. A lavagem pode ser também aí encarado com a introdução de 20 ml de água após a alimentação, para deixar a sonda permeável, né, porque às vezes fica resto de alimento e pode obstruir a sonda. A velocidade da infusão, se é bomba de infusão ou se é em gotas, colocar a vazão conforme a prescrição do médico ou da nutricionista. E lembrar, minha gente, decúbio elevado, decúbio de Fowler. O paciente tem que estar praticamente sentado, para que não haja engasgamento e a broncoaspiração do alimento. Na prática, Micael, como é isso aqui? Bem facinho, minha gente. Essas informações são necessárias quando o caso é mais complexo, quando ele usa sonda, né? Tudo direitinho. Mas aí, 8 horas da manhã, aceitou o café da manhã. O que foi esse café da manhã? Um pão de leite e um copo de 200 ml de leite com café. Nega náuseas. Se você nem quiser colocar nega náuseas, porque ele não teve, né? Pronto. Colocou lá isso e já fez a sua orientação. Caso ele esteja realmente tudo direitinho com ele. No caso, a dieta está liberada, é uma dieta total aí, né? Aliás, uma dieta branda, ele pode se alimentar normalmente, né? Conforme a prescrição, né? Enfim. 8 horas. Instalada a dieta enteral, nesse caso aqui o paciente está com sonda nasoenteral, né? Tipo 02, e aí o tipo dessa dieta enteral 02 é o que a nutricionista prescreveu, né? Em sonda nasoenteral a 48 ml por hora da alimentação. Em bomba de infusão contínua, CPM, conforme prescrição médica. Elevada a cabeceira para 45 graus é semi-Fowler, né, que é conforme a prescrição, e mantido em decúbio dorsal, ou seja, a parte anterior, a parte que pega a frente da pessoa. Pronto, está feito a anotação. Tá certo, minha gente? Eu vou encerrar aqui por hoje, por aqui. Lembrando que eu vou colocar em anexo, né, a foto lá da bomba de infusão. Se tiver até um videozinho, eu coloco. E também o roteiro da admissão do paciente completa em clínica médica. Na próxima aula nós vamos ver outros tipos de anotação para não ficar tão cansativo para vocês, porque muita informação vocês não vão dar de conta. É melhor que seja pouca informação, mas com qualidade. Super abraço, que fiquem com Deus e até a próxima aula. Qualquer dúvida é só perguntar. Fiquem com Deus.